Você sabia que pode estar a um clique de perder ou multiplicar seu patrimônio, mesmo sem investir em cripto? Dívidas gigantes estão virando tokens digitais e trilhões podem mudar de mãos em segundos. Se você não prestar atenção, pode perder oportunidades únicas ou ser surpreendido por mudanças radicais no seu dinheiro. Imagine acordar e descobrir que boa parte do dinheiro circulando no planeta foi digitalizada, negociada em velocidade recorde fora dos bancos tradicionais. Essa revolução não é ficção, ela já está acontecendo e pode impactar diretamente seu bolso, seu trabalho e seus investimentos. O Fórum Econômico Mundial já apontou o XRP Ledger como referência para a tokenização de dívidas reais, colocando o XRPL no centro das discussões sobre o futuro das finanças globais. Segundo o relatório do próprio UF, os mercados de dívida são imensos e qualquer uso consistente de blockchain nesse setor pode ampliar drasticamente a influência do XRP na economia mundial. Estamos falando de trilhões de dólares migrando de sistemas financeiros tradicionais para infraestruturas digitais, mudando de forma brutal a transparência, liquidez e as oportunidades de investimento. E não é só para grandes bancos. Qualquer pessoa conectada à economia, inclusive você, pode ganhar ou perder com essa transformação. Ignorar ou não entender essa mudança pode fazer você perder o timing para agarrar oportunidades históricas ou ser pego de surpresa por novas regras do jogo financeiro. Nunca o risco e a chance estiveram tão próximos quando trilhões mudam de mãos em segundos. Mas afinal, como funciona a tokenização de dívida na prática? E por que gigantes globais estão apostando no XRPL para liderar essa revolução? Agora, vamos entender de forma simples o que significa tokenizar uma dívida e como isso pode afetar você muito antes do que imagina. Antes de imaginar um futuro totalmente tokenizado, pense no risco de ficar para trás enquanto trilhões de dólares mudam de mãos em uma revolução silenciosa. Estamos falando de oportunidades que podem transformar para sempre quem domina ou perde essa nova infraestrutura financeira. Para entender o tamanho dessa mudança, é crucial olhar para o caminho que percorremos, dos bancos tradicionais, passando por Wall Street até as blockchains mais inovadoras do planeta. Por séculos, ativos e dívidas existiram em papel, contratos físicos e sistemas bancários centralizados. Agora, a chamada tokenização está mudando completamente esse cenário. Segundo o Fórum Econômico Mundial, a tokenização converte instrumentos financeiros tradicionais em ativos digitais registrados em blockchain. Isso significa que títulos de dívida, como debêntures e empréstimos, podem ser representados por tokens digitais, acessíveis e negociáveis 24 horas por dia, sem fronteiras geográficas. A promessa dessa transformação é enorme. Mais liquidez, transparência e acesso ampliado, tanto para grandes instituições quanto para pessoas comuns. Quem domina essa tecnologia pode acessar mercados trilionários antes restritos aos gigantes financeiros. E é aqui que o XRP Ledger, ou XRPL, começa a ganhar notoriedade global. Muita gente ainda associa XRP apenas a pagamentos internacionais rápidos. Mas o XRPL está na vanguarda da tokenização de dívidas, já sendo utilizado em múltiplos projetos reconhecidos por grandes players institucionais. De acordo com reportagem do Times Tabloid, o XRPL ganhou destaque em documentos do Fórum Econômico Mundial justamente por permitir tokenizar ativos reais e operar como infraestrutura de mercado. Por trás do XRPL está a Ripple, empresa que processou cerca de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares via ODL, On-Demand Liquidity, apenas no segundo trimestre deste ano, conforme relatório oficial do BRICS. Essa infraestrutura robusta coloca o XRPL como referência tanto para bancos tradicionais quanto para fintechs de última geração. Não faltam motivos para prestar atenção. Analistas preveem que até o ano de 2030, 10% de todos os ativos do planeta serão tokenizados, movimentando trilhões de dólares em novas formas de investimento e liquidez digital. Ignorar essa tendência pode ser o erro estratégico de uma geração. Afinal, compreender ou não essa nova infraestrutura pode ser o divisor de águas entre estar à frente do mercado ou ficar preso aos modelos financeiros ultrapassados. Agora que você entende o cenário, precisamos falar sobre o real impacto e as tensões por trás da adoção do XRPL para a tokenização de dívidas.
Mas afinal, como essa tecnologia pode mudar a dinâmica dos mercados? E quais desafios ainda precisam ser superados? Vamos explorar o impacto real do XRPL e o que está em jogo para investidores e instituições. Nem tudo é promissor. A tokenização de dívidas pode ser o bilhete de entrada para um novo patamar financeiro, mas também pode ser a porta de saída para quem não entende os riscos. Você está preparado para ganhar ou pode perder oportunidades históricas e até dinheiro se ignorar o que está em jogo? A promessa é gigante. Transformar dívidas tradicionais em ativos digitais no XRPL pode destravar trilhões de dólares, aumentar a liquidez e permitir que pessoas comuns acessem investimentos antes restritos aos grandes bancos e fundos. Só que, ao abrir esse novo mercado, surgem riscos que poucos enxergam, e quem vacilar pode ficar para trás. Segundo o Times Tabloid, a adoção do XRPL em tokenização de dívida representa um salto em transparência e liquidez, mas exige padrões de custódia e segurança dignos das finanças tradicionais. Em outras palavras, inovar não basta. Se não houver confiança, proteção contra fraudes e regulação firme, todo esse mercado pode ruir e você pode ser um dos prejudicados. Aqui nasce o primeiro dilema: quem realmente vai lucrar com essa revolução? Investidores institucionais e grandes players estão prontos para surfar essa onda, pois já dominam compliance e têm estrutura para absorver riscos. O investidor comum, porém, pode entrar pela empolgação e sair com prejuízo, sem perceber que está numa arena experimental e altamente volátil. A volatilidade é um desafio real e imediato. Mesmo com avanços, o XRP ainda oscila forte. Em apenas uma semana, já houve quedas superiores a 5%, segundo a Invest. Se você apostar alto sem entender as regras desse jogo, pode perder patrimônio em poucos dias. As constantes atualizações do XRPL, projetadas para torná-lo dominante mundialmente, aumentam a complexidade e atraem cada vez mais o olhar de reguladores. A Mitrade destaca: cada avanço tecnológico pressiona a rede a cumprir regras internacionais e fechar brechas para lavagem de dinheiro ou manipulação. Se as regras apertarem, seu acesso e ganhos podem ser limitados de uma hora para outra. Outro ponto crítico é a concentração de poder. Se poucas instituições detêm grandes volumes de dívidas tokenizadas, o risco de manipulação cresce, e o pequeno investidor pode virar refém de decisões tomadas por quem está no topo, sem chance de reação. Wall Street ainda hesita. Enquanto a adoção real do XRP ocorre mais em remessas e pagamentos de pequenas e médias empresas, o grosso do mercado tradicional apenas observa, talvez esperando o momento certo ou testando a segurança das soluções, como aponta a matéria da CoinDition. Se os grandes entrarem de vez, o jogo pode virar rapidamente, para o bem ou para o mal de quem está posicionado. No fim das contas, o impacto é profundo. Há potencial para democratização financeira, mas também para ampliar desigualdades se as regras e o acesso não forem claros e justos. Quem não acompanhar essas mudanças pode perder o timing histórico ou, pior, ser pego de surpresa por crises de confiança, regulações inesperadas ou até manipulação de mercado. Com tantas variáveis, ignorar esse movimento pode custar caro. Você vai se preparar para surfar essa onda ou correr o risco de ser atropelado pela próxima grande transformação financeira? Mas se o cenário é tão dinâmico, como se proteger e até aproveitar essa transição? No próximo bloco, vamos mostrar estratégias práticas para o investidor comum não ficar para trás e até ganhar vantagem nesse novo mercado. E se 10% de todos os ativos do planeta forem tokenizados até o ano de 2030, como alguns analistas já projetam? Parece ousado, mas essa é uma tendência que está ganhando cada vez mais força entre investidores institucionais e órgãos globais. Nesse cenário, o XRP Ledger pode sair de coadjuvante para protagonista de uma revolução financeira sem precedentes. O potencial de valorização é gigantesco. Segundo o analista Costa, se 10% dos ativos globais forem realmente tokenizados na XRPL, o preço do XRP poderia ultrapassar 470 mil dólares. Mesmo que esse número pareça exagerado, fica claro que estamos diante de uma possível multiplicação histórica de patrimônio para quem acertar o timing e entender a transformação em curso.
O BRICS, bloco econômico que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, já citou oficialmente o XRP Ledger como referência para soluções de trade finance e liquidação internacional. Ou seja, não é só especulação. Grandes players e países inteiros estão observando e, em alguns casos, testando o uso do XRPL para movimentar trilhões em operações comerciais e financeiras. Para se ter uma ideia do tamanho desse mercado, estimativas apontam que a tokenização de ativos pode atingir um valor de mercado superior a 16 trilhões e 400 bilhões de dólares nos próximos anos. Não é exagero afirmar que parte da próxima onda de riqueza global pode estar sendo desenhada agora, e plataformas como o XRP Ledger estão bem posicionadas para capturar uma fatia considerável dessa transformação. Mas é claro, toda essa promessa traz riscos proporcionais. O World Economic Forum alerta que, mesmo com potencial bilionário, a adoção plena do XRPL e de outros sistemas de tokenização depende da evolução regulatória e da aceitação global das blockchains. Em outras palavras, as oportunidades existem, mas quem ignora as tendências pode ser atropelado por uma disrupção que ainda está só começando. A chance de multiplicar patrimônio ou perder tudo nunca foi tão real. Quem estuda e acompanha de perto pode se beneficiar da revolução, mas a janela para agir pode se fechar mais rápido do que muitos imaginam. Então, como agir de forma estratégica diante desse futuro que já começou a tomar forma? Vamos explorar passos práticos para não ficar para trás na revolução dos ativos digitais. Você pode ganhar ou perder muito mais do que imagina se ignorar os próximos passos do mercado financeiro. Imagine ficar de fora enquanto trilhões de dólares mudam de mãos. Quem se posiciona agora pode sair na frente dessa revolução. Não basta assistir. Tomar pequenos passos inteligentes pode determinar se você vai surfar ou ser engolido por essa onda. O mercado de tokenização de dívidas pelo XRP Ledger já conquistou chancela de gigantes como o Fórum Econômico Mundial e o Bloco BRICS, ampliando sua legitimidade e atraindo cada vez mais instituições. Segundo o Fórum Econômico Mundial, a adoção do XRPL nesse segmento traz mais transparência, liquidez e serve como referência para o futuro das finanças digitais. Para não correr o risco de ficar para trás, comece pelo básico. Busque informações em fontes confiáveis e acompanhe atualizações diretamente de órgãos reguladores, relatórios de mercado e estudos institucionais. Aprenda a diferenciar notícias baseadas em fundamentos das que alimentam apenas hype ou especulação. O XRPL já ultrapassa as remessas internacionais, expandindo para DeFi, NFTs e agora a tokenização de dívidas, como destaca a Coinpedia. Diversifique sua exposição em um único ativo pode custar caro, mesmo quando tudo parece promissor. Entenda como bancos tradicionais estão integrando blockchains. A Times Tabloid destaca que essa colaboração será crucial para capturar o verdadeiro potencial da tokenização. Monitore parcerias, integrações e movimentos dos grandes players, pois eles sinalizam tendências com impacto real. Desconfie de promessas de ganhos rápidos, esquemas de pirâmide ou projetos sem respaldo técnico e institucional. Avalie liquidez, segurança e usabilidade dos ativos. O diferencial de quem maximiza ganhos está em analisar fundamentos, compreender dinâmicas macroeconômicas e, principalmente, agir com cautela e consciência. Num cenário onde trilhões de dólares podem migrar para blockchains até 2030, a diferença entre aproveitar ou ser deixado para trás está na sua preparação. Quem sabe separar ruído de sinal, constrói uma posição resiliente, seja para investir, seja para se proteger. No fim, tudo se resume a uma escolha. Você vai esperar ou vai agir? No próximo bloco, vamos destrinchar estratégias práticas para quem quer se posicionar de forma inteligente diante dessa transformação. Prepare-se para ações concretas que podem fazer toda a diferença. Pense bem que em dominar desde já a tokenização de dívidas pode garantir uma fatia do próximo grande salto financeiro, enquanto quem ignorar pode ficar para trás e perder oportunidades que não voltam. Você vai ser o espectador que assiste outros lucrarem ou o protagonista que conquista seu espaço? A tokenização de dívidas pelo XRP Ledger deixou de ser teoria.
O Fórum Econômico Mundial já apontou que o XRPL está sendo usado para tokenizar ativos reais, inclusive dívidas, colocando bancos e instituições globais em alerta para não perderem o bonde. Analistas estimam que, até o ano de 2030, cerca de 10% de todos os ativos do planeta poderão estar tokenizados em blockchains. Isso representa trilhões de dólares circulando de novas formas, e quem não acompanhar pode perder acesso a crédito, liquidez e transparência em escala inédita. Enquanto muitos ainda veem o XRP só como ferramenta para remessas, o mercado trilionário de tokenização de dívidas já está em movimento para quem enxerga além. Não é só questão de valorização, é sua chance de participar ativamente do novo sistema financeiro, em vez de ser apenas espectador. A decisão é sua. Vai ficar esperando ou vai agir enquanto ainda existe espaço para conquistar seu lugar? A próxima onda pode chegar mais cedo do que você imagina, e o que fizer hoje pode determinar se você estará à frente ou será deixado para trás. Se você quer dar o próximo passo, é hora de se aprofundar e entender como se posicionar nessa transformação. Nos próximos vídeos, vou mostrar caminhos práticos e exemplos do que já está acontecendo.